Olá, tudo bem? É um prazer estar falando com você. Quem vos fala é o pastor Gerson Moraes. E nesta oportunidade eu quero trazer um tema para uma breve reflexão: fé e crescimento demográfico. Este parece ter sido um assunto muito importante nestes últimos tempos. O crescimento da população evangélica no Brasil tem chamado a atenção. Segundo pesquisas, em 1980, os evangélicos eram cerca de 6,6% da população brasileira. Pouco mais de 10 anos, em 1991, já representava 9% da população. E em 2010, este percentual dobrou e saltou para 22,2%. E hoje, 10 anos depois, esse percentual alcançou a marca de 31%, segundo o último censo do IBGE. E a expectativa de especialistas no assunto é que até o ano 2030 os evangélicos sejam a maioria no Brasil. Isso parece ser algo muito bom, parece soar bem nos ouvidos de quem é evangélico. Mas a grande questão a se analisar aqui não é a questão sobre ser ou não ser evangélico, mas qual o significado deste crescimento? O que realmente representa este crescimento? Qual realmente a importância desse crescimento? Uma vez que este termo evangélico parece ter se popularizado, mas na verdade parece ter perdido um pouco o seu real significado e passou a ser apenas um termo que classifica e identifica um grupo religioso dentro da nossa sociedade. Mas o que de fato é ser um evangélico? Na verdade, o que de fato torna esta perspectiva demográfica importante do ponto de vista cristão é muito mais a qualidade deste cristianismo do que a quantidade em si mesma. Pois um cristão, sem o compromisso com o Evangelho de Cristo, ele se torna mais uma ameaça para o cristianismo do que realmente algo favorável a ele. Um cristão que não tem compromisso com os ensinos de Jesus Cristo, ele se torna mais prejudicial ao reino de Deus, aos propósitos de Deus, do que os próprios inimigos declarados da fé cristã. Então nós precisamos hoje, como evangélicos, olhar para este tema com bom senso e, acima de tudo, com um temor em nossas vidas. Temor e bom senso gerados de um discipulado autêntico e à altura do que realmente representa ser um cristão, segundo o Evangelho de Cristo, para que esse crescimento, na verdade, não se torne, numa bomba relógio que pode explodir depois e representar, na verdade, um grande prejuízo para o reino de Deus, para os propósitos de Deus. Mas, acima de tudo, este crescimento ele deve representar um fator positivo de transformação social que possa levar a nossa nação a experimentar o maior avivamento nacional de todos os tempos, que é aquilo que nós mais buscamos quando oramos pela nossa nação. E não somente um status que coloca a igreja no ranking nacional da religião. Na verdade, nós não devemos estar ansiosos por isso, por alcançar um status na sociedade, como a maior religião no país, por assim dizer, ou o maior grupo religioso dentro desta nação. Jesus ele não veio ao mundo para nos colocar num ranking religioso, mas levar-nos de volta legalmente, legitimamente, à posição de filhos de Deus, para que na consumação total do seu plano redentor, nós possamos então, como diz a palavra de Deus, ser reintroduzidos nesta terra para darmos continuidade ao plano original desde a criação, quando Deus criou o homem, e o objetivo de Deus para com a humanidade é que o homem crescesse, se desenvolvesse na terra
e a humanidade, cada ser humano, fosse um reflexo da glória de Deus. E isso resultaria numa terra cheia de homens e mulheres que carregariam a imagem de Deus, carregariam o caráter de Deus, viveriam em harmonia, viveriam em paz, viveriam para o bem comum. Este era o propósito original de Deus. E o objetivo de Deus na salvação dos homens, o objetivo de Deus quando o evangelho de Deus é pregado a um homem e o homem se volta para Deus e se torna um cristão, seguidor dos ensinamentos de Cristo, o objetivo de Deus é exatamente esse: restaurar o homem para que ele volte a ser a sua imagem e semelhança e ele possa seguir com o seu plano original junto à sua criação. Então, o crescimento da igreja cristã no mundo, não só no Brasil, mas vamos levar isso para um âmbito maior, porque o objetivo de Deus é alcançar todos os homens. Jesus, antes de voltar para o Pai, ele reuniu seus discípulos e deu a eles uma instrução. Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que crê e for batizado será salvo, o que não crê, porém, será condenado. Então, o objetivo de Deus em relação ao homem, em fazer com que todos se tornem conhecedores da sua palavra e creiam em seu Filho como único e suficiente Salvador, vai muito mais além das expectativas religiosas que muitas das vezes envolvem o pensamento daqueles que hoje celebram este crescimento da população cristã evangélica no Brasil. Isso não tem nada a ver com os propósitos de Deus. O crescimento da igreja cristã, não apenas no Brasil, mas no mundo, deve ser visto sob o prisma da palavra de Deus, para que os nossos objetivos não sejam divergentes aos propósitos eternos de Deus. E assim, o avanço do evangelho no mundo não se traduza numa disputa religiosa, mas o cumprimento dos propósitos divinos no sentido de consumar o plano da redenção em todos os lugares do planeta. Que Deus nos abençoe, que possamos seguir em frente e que a nossa visão como povo de Deus na proclamação e expansão do Evangelho seja cumprir os propósitos de Deus nesta terra. Que Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade.